Antes da gente começar, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhe esse vídeo também com seus amigos aí que estão aprendendo inglês também, tá? Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, que também tem muito conteúdo todos os dias para você. E aqui na descrição eu já vou deixar o link do meu curso, o Plano de Beta, caso você queira se aprofundar no inglês. Vamos falar sobre horas, tá? As horas no inglês, eu não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil que o português. Eu acho mais confuso. Mas eu acho que é porque também a gente se acostuma tanto a falar do nosso jeito que quando precisa mudar alguma coisinha, acaba ficando um pouquinho mais difícil, digamos assim, né? O que a gente precisa entender, imagina o relógio em inglês como uma grande pizza. Uma pizza cortada em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 12 fatias. Imagina essa pizza cortada em 12 fatias. Cada fatia dessa representa um bloco de tempo. É confuso, né? Vamos entender assim, ó. A gente tem o nosso relógio, né? Você tá vendo o reloginho aí. A cada 5 minutos, a gente pode dar um nome. Existe uma forma de falar isso. No português, é como se a gente falasse assim, por exemplo, são 10 para as 8, são 5 para as 4. Só que no português, a gente só usa isso para a próxima hora, né? Tipo, sei lá, agora são 8h55. Daí eu digo, são 5 para as 9. No inglês, a gente usa essa forma, mas a gente também usa quando fala que passou. Por exemplo, são 8h05, são 8h10, são 8h15, são 8h20, são 8h30. Existem formas de falar isso. Vamos ver esse relógio aqui que você vai entender. Ó. Toda vez que eu digo que uma hora é em ponto, eu vou dizer o'clock. 8 em ponto, 8 o'clock. 9 em ponto, 9 o'clock. 12 em ponto, 12 o'clock. Sei lá, 10 em ponto, 10 o'clock. Independente se for da manhã ou à noite, tá? Não importa. O'clock, se for uma hora em ponto. E aí você vai ver aqui no meu reloginho que eu tenho ele dividido em duas partes. O lado rosa é o to e o lado amarelo é o past. Eu vou usar past quando os minutos se passaram. E eu vou usar to quando faltam esses minutos para a próxima hora. Por exemplo, se eu uso aqui, ó, no número 1, então se passaram 5 minutos. Então vou dizer 5 past. Por exemplo, se eu quiser falar que são 2h05, então vou falar 5 past 2. Passaram 5 minutos desde que deu 2 horas. E se forem 2h10? Aí eu vou vir para cá, ó. 10 past 2. Passaram 15, eu vou falar 15? Não. Lembra da pizza? Quando você chega aqui no 3, você tem um quarto de hora, certo? Imagina que ela está dividida, ó, um pedacinho, 2 pedacinhos, 3, 4 pedacinhos. Então eu tenho um quarto, a quarter. Então se for, por exemplo, 2h15, a quarter past 2. 2h20, 20 past 2. 2h25, 25 past 2. 2h30, eu estou na metade, então eu estou no half. Então eu vou falar half past 2. Passaram 30 minutos desde que deu 2 horas. A partir daqui, a gente já vai falar da próxima hora. Então, por exemplo, se são 2h35, eu vou falar que são 25 minutos para as 3. Parece confuso, né? Ter que fazer essa conta toda, mas você se acostuma depois. Então, se fosse, por exemplo, 2h35, então eu falaria ó, que faltam 25 minutos para as 3 horas. 25 to 3. Ao invés de falar past, agora eu vou falar to, porque é para a próxima hora, certo? Eu quero falar que são 20 para as 3, ou 2h40. Então, 20 to 3. 20 para as 3 horas. Faltam 15 para as 3. Lembra do quarter? O 9 está na mesma linha do 3. Então a gente vai usar quarter também. Só que agora eu estou falando que é 15 minutos para a próxima hora. E não que passou. Então vou usar o to. A quarter to 3. São 10 para as 3. 10 to 3. São 5 para as 3. 5 to 3. São 3 horas em ponto. 3 o'clock. Certo? Essa é a lógica das horas no inglês. Eu, particularmente, me confundo muito mais quando eu chego aqui no 25.
Porque para mim não faz sentido eu falar que faltam 25 minutos para a próxima hora, ou já se passaram 25 minutos. Mas é uma questão de treino mesmo, de ir praticando, se acostumando, até você ficar bem à vontade com isso aqui. E coisas importantes que a gente precisa lembrar. As horas no inglês é o sistema de 12 horas e não de 24, como aqui no Brasil. Então, ao invés da gente ter 13, 14, 15, 16, 17, vai ser 1 da manhã, 1 da tarde, 2 da manhã, 2 da tarde, 3 da manhã, 3 da tarde. Sempre que for antes do meio-dia, a gente vai usar AM. Sempre que for depois do meio-dia, você vai usar PM. Se for meio-dia, noon. Se for meia-noite, midnight, tá? Eu deixei alguns exemplos aqui, só para você entender direitinho. Usando o past. Lembra que o past ó, é a hora que se passou. Então, vamos lá. Ó. It's 2 o'clock. Beleza, vamos começar por aí. São 2 horas em ponto. Agora, se eu digo assim, ó. It's 5 past 9 a.m. Que hora é essa, então? 5 past 9. São 9:05, porque se passaram 5 minutos desde que deu 9 horas. E se eu falar, ó, it's 10 past 1 p.m., que hora é essa? What time is it? 1:10. Passaram 10 minutos desde que deu 1 hora. E se for esse aqui, ó, a quarter past 6. A quarter past 6. Que hora é essa? São 6:15. Passou 1/4 de hora desde que deu 6 horas. It's 20 past 4. It's 20 past 4. Então, são 4:20. 20 past 4. Certo? Agora usando o to, ó. It's 5 to 10 a.m. Que hora é essa, então? 5 para as 10. O to é um pouquinho mais fácil, né, do que o past. Eu, pelo menos, acho. Me conta aqui nos comentários se você acha mais fácil usar o to ou o past. Olha o segundo exemplo, ó. It's 10 to 6 p.m. It's 10 to 6. Então, faltam 10 para 6, ou seja, são 5:50. It's a quarter to 7 a.m. It's a quarter to 7 a.m. E aí? É 1/4 para as 7. Então, são 6:45, faltam 15 minutos para as 7. Não fala 15, tá? A gente vai usar sempre a quarter. E a gente não fala 30, a gente fala half, que é a metade da pizza ali. E esse, ó, it's 20 to 8 p.m. 20 para as 8. Então, são 7:40, certo? É isso. Como que você pode fazer de uma forma mais simples? Você pode falar a hora direto mesmo. Por exemplo, 7:15, 7:15. Não tem problema. Ah, são 8:30, 8:30, 8:30. Não tem problema, não tá errado. Só que é muito mais comum que você ouça dessa forma que eu te ensinei hoje. Então não custa nada você tentar treinar mais desse jeito aqui. Como que você pode treinar? Vou te dar uma dica. Pega um papelzinho aí agora, faz uma lista das suas tarefas do dia com os horários. O horário que você faz tal coisa, que horas que você acorda, toma café, toma banho, sei lá, escova os dentes, vai para o trabalho, vai para a escola. Vai anotando tudo. E tenta sempre falar essas horas em inglês. Uma outra coisa que você pode fazer também é, durante o dia, pegou ali o celular para fazer qualquer coisa, dá uma olhada nas horas, tenta falar que hora é aquela exatamente ali quando você estiver vendo. Ô, teacher, e se quando eu pegar o celular for uma hora tipo 3:23, como é que eu falo? Aí você fala o número mesmo. 3:23. 3:23, não tem problema. Mas se for 5, 10, 15, 20, 25, 30, você pode usar naquele esqueminha que eu te ensinei hoje, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá? Me ajuda muito pra gente fazer esse canal crescer bastante. E se você quiser aprofundar ainda mais o seu inglês, é só clicar aqui no link da descrição do vídeo para conhecer o Plan B Beta. See ya!